se eu não for a canção que alegra a Ti, se o meu coração não queimar por Ti. Aleluia. Pai, nessa hora eu Te peço, Jesus, Tu tens liberdade para falar à Tua igreja, como a Tua palavra diz, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela está sendo lançada. Amém. Amém. Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Amém. Glória a Deus. Só abrir o texto, gente. Bom, quando o pastor Alexandre me chamou, tem 3 meses que ele me chamou, eu nunca vi esses 3 meses passar tão rápido. 3 meses que eu não dormia direito, de tão nervosa, tensa por este momento, né? Mas é tão interessante porque antes mesmo, né, em novembro, antes mesmo de eu receber esse convite de estar aqui trazendo a palavra, né, o Senhor começou a queimar no meu coração sobre uma mensagem de avivamento, e onde Ele começou a me levar a conhecer os avivalistas de antigamente, do século 20. Né? E eu comecei a ler sobre o avivamento do país de Gales, né? E ali como que o Senhor realmente, através de um avivamento de um jovem, né, Ele transformou todo aquele país. Né? Um jovem que era insatisfeito com a sua vida espiritual. A gente pode se assentar. Eu não sou acostumada, então vai me perdoando. É bom que eu vou aproveitar e beber uma água, porque minha boca está seca. E ali eu comecei a ler sobre os avivamentos, né? Como que aconteceu os avivamentos. Né? O Senhor começou a me direcionar a ler também o livro de Jeremias. E eu sem entender por que eu estava lendo sobre aquilo, sobre o avivamento. E eu falava, Senhor, por que eu estou escrevendo sobre isso? Aí quando o pastor Alexandre, em dezembro, ele falou, Michele, você vai pregar no culto do avivamento? Eu? Mas na hora o Senhor falou assim, foi para este tempo. Então, a minha oração é que os nossos ouvidos sejam abertos, que os nossos olhos sejam abertos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Estamos entrando num tempo novo, onde eu creio num grande romper, num grande avivamento que virá sobre a igreja brasileira e nós aqui, Betel Serra. Né? E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o verdadeiro avivamento. Né? Como eu disse, nós estamos prestes realmente a entrar neste novo tempo. E o Senhor, Ele não desperdiça nada, né? Quando Ele quer derramar algo novo, Ele vai precisar alinhar a igreja dEle para receber o novo dEle, né? Então nós estamos realmente nesse processo onde o Senhor, Ele está nos alinhando para que nós possamos experimentar e viver a manifestação dEle aqui na terra, né? Antes de eu entrar no texto, né, eu quero que você entenda que avivamento não somos nós que produzimos o avivamento, né? Ele é exclusivamente uma obra do Espírito Santo, né? Somente o Espírito que produz este avivamento, né? Mas nós somos aqueles que preparamos o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, né? Então eu quero ler, quando eu estava buscando, né, do Senhor a palavra, o texto que eu poderia estar falando aqui, né, o Senhor me levou para esse texto,
de Joel 2:12. É um texto muito conhecido, né? E ele fala assim: volte para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Volte para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. O que seria voltar ao Senhor? Né? Volte ao Senhor de todo o coração, né? Com jejum, com choro e com lamento. Né? Voltar ao Senhor de todo o coração, realmente é quando nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos. E o verdadeiro avivamento é quando morremos para nós mesmos. Né? Quando realmente muitas coisas de nós vai precisar morrer, vai precisar ser removida, vai precisar ser arrancadas, altares vai precisar ser desfeitos, vai precisar cair, tronos que criamos em nosso coração vai precisar ser deixados, pois existe apenas um único rei que quer ser um. E isso é um avivamento, o arrependimento é uma mudança de vida. Não é apenas uma emoção, não é apenas estarmos aqui na igreja cantando: ah, Senhor, eu te amo, mas a nossa vida não muda. Não há uma transformação genuína. E o que o Senhor quer nos levar para este tempo, Ele quer nos alinhar como igreja, onde o nosso coração seja totalmente dEle. Não há espaço para nenhum amor a não ser Ele. É necessário arrancar os ídolos do nosso coração. E arrependimento no grego quer dizer conversão, mudança de caráter, atitude, é uma metanoia. E foi isso que aconteceu comigo. Realmente eu comecei a me ver diferente, comecei a olhar as coisas diferente. Eu comecei realmente a entender esse amor, essa paixão da igreja, da noiva pelo noivo. E ali o Senhor começou a me restaurar os meus relacionamentos, restaurar a minha casa, o meu casamento, a minha maternidade. Porque quando encontramos com o Senhor, verdadeiramente tudo é transformado. E a mensagem de João Batista era essa, porque João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Né? Então ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Provem por suas ações que de fato se arrependeram. Então a gente precisa entender que o verdadeiro avivamento não acontece sem um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que traz em nós uma transformação de vida. O arrependimento, segundo a vontade de Deus, ele produz fruto para a salvação. E da mesma forma como assim, quando João Batista, ele morreu, Jesus, ele se levanta para o seu ministério e a mensagem era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando a mensagem de Pedro, quando Pedro em Pentecoste, né, ele se levantou ousadamente pelo Espírito Santo, a mensagem era a mesma: arrependimento, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Então não há avivamento sem arrependimento. Precisamos voltar ao Senhor. Voltar ao Senhor fala de intimidade, fala de verdade, fala de relacionamento. Quanto tempo você fica com o Senhor? Quanto tempo que você para ouvir o seu Deus? Somos uma geração tão rasa. Somos uma geração que é tão movida por movimento e aceleramento, que a nossa frase é: não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Senhor, como que eu vou te buscar? Olha a minha vida como que está corrida.
Mas deixa eu te falar, quando nós priorizamos Ele, Ele começa a ajudar a gente a se movimentar na nossa vida e as coisas vão sendo colocadas no lugar. E Ele fala: buscar-me-eis e me encontrarão, quando me buscardes de todo o coração. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes nós invertemos. Queremos buscar as outras coisas. Ah, Senhor, o Senhor me entende. O Senhor me entende. Ah, Senhor, deixa eu orar aqui enquanto eu estou dormindo. Ah, Senhor, obrigado pelo dia. Mas Ele está doidinho para falar com você. Nós estamos no ano da presença. Não basta ter apenas um tema do ano. Se de fato a nossa postura não mudar. Tema por tema vai ser só um tema. O que muda de verdade é quando nós nos posicionamos realmente e falamos: Senhor, a partir de hoje eu quero conhecer ao Senhor, e por mais que as coisas estão todas fora do lugar, é prioridade. Você precisa priorizar ao Deus que você diz que serve. Não tem como, a gente está nessa época, né, da identidade, né? Muitos falam da identidade, mas deixa eu te falar, não tem como você saber quem você é se você não conhece quem te criou. A nossa verdadeira identidade, ela é revelada através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quanto mais nós conhecemos quem Ele é, mais nós conhecemos quem somos. Então nós estamos neste tempo onde o Senhor realmente está alinhando a sua igreja, para que nós possamos viver este verdadeiro avivamento que está prestes a acontecer. Em Oséias 6:6 ele fala: eu quero que demonstre amor e não ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais que desejo holocaustos. Voltar ao Senhor com jejum. Talvez você faz jejum somente quando a igreja propõe um jejum. Mas quando realmente nós ansiamos pela presença do Senhor, o próprio Espírito Santo, Ele vai fazendo com que nós busquemos Ele, nós realmente vamos nos renunciando. E o jejum, ele acaba sendo uma ferramenta onde a carne ela vai sendo morta, para que o Espírito Santo, para que o nosso espírito fique vivo e nós possamos ter o discernimento. Nós precisamos ter a sensibilidade daquilo que o Senhor tem nos comunicado. Com jejum, com choro e lamento. Eu lembro que eu não sabia, porque os meus devocionais antigamente eram tão assim, sem vida. Eu orava, falava com o Senhor, apresentava os meus pedidos de oração, né? Em nome de Jesus, amém. Mas quando eu me voltei para o Senhor em meio à pandemia, em 2020, realmente quando eu estava numa dor, num sofrimento, o próprio Espírito, porque Ele fala que a gente não sabe orar, né? E o próprio Espírito, eu chegava a minha sala, né? O meu tapete era o lugar da oração. Então eu acordava, os menininhos, eu estava pequena ainda, o Levi estava com 1 aninho e 4 meses por aí. E mesmo eu acordando ainda nas madrugadas, porque eu tinha que acordar, porque o Levi acordava, né? Os meninos eram pequenininhos ainda. Mas eu me comprometi a estar com o Senhor todos os dias, 6 horas da manhã. E ali ajoelhada, né? Sentada no tapete da minha sala, eu só chorava, eu não tinha palavras, eu só chorava. E era um choro que vinha da minha alma, como realmente era coisa do Espírito Santo trabalhando em mim. A minha fome e sede, foi um ano realmente de muita fome e sede do Senhor. Então nós precisamos voltar ao Senhor. Não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, mas rasguem o coração. Não é sobre o lado de fora,
mas é sobre o lado de dentro. O Senhor, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. E aí começa a nos restaurar. Somos purificados, santificados. E lá em Joel, se você continuar discorrendo o texto, depois do arrependimento, depois que voltamos para o Senhor de todo o coração, Ele vai prometer a restauração. Lá em Joel 2, no verso 19, Ele fala assim: o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo, azeite suficiente para saciá-los. No 22 fala: as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras, as videiras ficarão carregadas. No 25 fala: eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores, dos cortadores. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar. E é assim que acontece o processo de restauração na nossa vida. Né? Coisas que nós havíamos perdido, coisas que estavam tudo fora do lugar, o Senhor começa a endireitar o caminho do Senhor. Ele começa a aplanar os caminhos, como ele fala, né, que João Batista veio para, né, aplanar os caminhos tortos, endireitar as veredas, e assim Ele vai fazendo conosco, né, para que realmente o Espírito Santo desça. Então, através de um arrependimento, através de um relacionamento íntimo com o Senhor, existe a promessa de restauração. E ele fala, né, depois em Joel 28, verso 28, ele fala assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, ou seja, depois que tudo aconteceu, depois que houve arrependimento, depois que houve volta, depois que houve choro, lamento, depois que houve uma conversão genuína ao Senhor, somos restaurados. E depois então, Ele irá derramar o Espírito Santo sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, até mesmo sobre servas e servos. Então não adianta a gente saber a respeito de Deus. Não adianta frequentarmos cultos. Você pode vir todo domingo, todo culto do avivamento. Não adianta apenas nós sabermos a respeito de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Como eu disse, vivemos nessa geração onde crê em Deus, mas falta uma realidade prática de andar com Jesus. Uma geração rasa que não busca intimidade e relacionamento. Quando então experimentaremos o verdadeiro avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Quando Deus passa a ser a nossa maior necessidade da nossa vida. Quando não corremos mais atrás das coisas ou das bênçãos. Eu lembro quando a minha oração para o Senhor, eu falava: Senhor, eu não quero a restauração do meu casamento, porque o meu casamento ele estava às ruínas. Eu falei assim: eu não quero nada disso. Eu só quero o Senhor. Me faça, me revele quem é o Senhor. A vida que está no Senhor. Há uma vida que Ele promete para aquele que o busca. Quando a nossa necessidade maior for Ele. Quando nós corremos para Ele, nós encontraremos. Em Isaías 44, 13, você pode colocar aí, Alex? Isaías
44:13. Ah, não é essa. Deixa eu ver se eu... Não, é 13, não, é 3. 44:3. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ou seja, o Senhor, Ele derrama, existe uma promessa onde Ele vai derramar rios, águas sobre a terra seca, para aqueles que realmente têm fome e sede dEle, onde realmente nada mais nos satisfazem, somente quando nós queremos conhecê-lo. Então, o verdadeiro avivamento, ele nos chama para perto, ele nos leva mais fundo. Existe uma transformação que impacta uma geração. O verdadeiro avivamento, ele não fica só com você. Quando você é avivado, você começa a impactar o ambiente que você está. Então, o som do avivamento é arrependimento, é santidade, é transformação. Em João 16:11 fala assim: quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não resista. Deus quer fazer algo novo em você, em nós como igreja, para impactar a nossa sociedade, o bairro de Fátima, a Serra. Então, não resista. Existe algo novo para você neste tempo. Você pode se colocar de pé. Feche os seus olhos. Começa a falar com o seu Deus. Se há alguma coisa no seu coração que você precisa pedir perdão, peça perdão para Ele nesta noite. Senhor, nos perdoa porque tantas vezes preferimos tantas outras coisas. Muitas das vezes queremos trazer a presença de Deus da nossa forma. Queremos trazer a presença de Deus como Davi um dia tentou trazer a presença de Deus através de uma carroça nova. Queremos inventar algo novo para a manifestação da presença de Deus. Queremos carregar a presença de Deus da nossa forma, da nossa maneira. Sendo que o Senhor já disse como deveríamos carregar a presença dEle. Davi, ele precisou buscar a forma certa para se carregar a presença de Deus, que não era numa carroça, porque quem trouxe a arca da aliança numa carroça foi os filisteus. Muitas das vezes queremos trazer a presença de Deus como a pessoa do mundo, aqueles que não conhecem. Mas a presença de Deus, ela é carregada sobre os nossos ombros. Existe um peso da glória de Deus sobre nós. Existe uma responsabilidade de nós que servimos ao Senhor. É através de entrega, é através de sacrifícios. Quando a arca da aliança, quando Davi retorna com a arca da aliança, da forma correta, ele dava 6 passos. E havia um sacrifício. Havia 6 passos. E havia um sacrifício. O que significa isso? É o caminho da obediência. A cada momento que estamos andando com o Senhor, é necessário nos esvaziar. É necessário realmente, porque nós hoje somos o sacrifício. Nós precisamos nos esvaziar.
um caminho da obediência. Então fala com Ele. Ah, Pai, eu estou tão vazia. Me faça realmente conhecer quem é o Senhor. Nós cantamos que o fogo arderá sobre o altar continuamente. Somos nós que colocamos a lenha. Nós que oferecemos ao Senhor o nosso coração, para que Ele possa nos purificar, para que nós possamos nos santificar. Espírito Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Abra os nossos olhos para enxergar aquilo que está dentro do nosso coração, os ídolos que precisam ser arrancados, os tronos que precisam ser demolidos. Nós nos arrependemos, Senhor. Que o Senhor produz em nós o verdadeiro avivamento. Que nós possamos ser um canal para essa geração. Cumpra a tua vontade, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus hoje ela é muito clara. Há uma promessa: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas a questão é